Olá, pessoal! Hoje falaremos então um pouco mais sobre o assunto de coberturas, tá certo? Então, a cobertura vai ser aí a vedação superior horizontal da nossa casa. Ela está presente ali dentro da envoltória, né? A gente tem os elementos da envoltória são justamente as paredes e a cobertura, né? Então, esse conjunto completo aqui a gente denomina de envoltória. E ele tem uma função bem parecida com a das paredes, né? Vai ter vai justamente proteger a edificação da entrada de agentes internos, de agentes externos, das intempéries, mas ela também tem uma questão bem específica relacionada com a parte de conforto térmico e acústico, justamente por conta de ser a angulação que mais recebe sol, em que a chuva é muito mais extrema, né? Então, a parte de cobertura também precisa lidar com essas questões, tá certo? Além de tudo isso, vai ter uma influência bem grande no meu custo total da minha obra. Isso é bem importante para ser considerado. Então, o sistema de cobertura, de acordo com a norma de desempenho, e aí a norma de desempenho aqui é 15575. Eu quero fazer um adendo de 2023, se eu não me engano, que é uma norma muito importante para vocês lerem. Inclusive, é uma norma muito importante para vocês lerem o capítulo de definições. Eu não lembro de cabeça qual que é a parte de definições, mas deixo aqui. Eu não lembro de cabeça qual que é a parte de definições, mas eu deixo aqui justamente essa indicação para vocês, porque eu já vi cair mais de uma vez esse processo, tá? De perguntar sobre definições que estão presentes nas normas de desempenho. Eu sei que a gente vai ter uma disciplina só da parte de desempenho, e aí eu vou falar bastante dessa norma e vou trazer todos esses conceitos para vocês, mas já fica essa informação prévia aqui, caso tu não tenha assistido essa disciplina ainda. Então, aqui, de acordo com a norma, o sistema de cobertura é um conjunto de elementos ou componentes dispostos no topo da construção, com a função de assegurar a estanqueidade das águas pluviais e salubridade, bem como auxiliar na proteção dos demais sistemas de edificação habitacional ou dos elementos e componentes da deterioração por agentes naturais. Então, aqui a gente tem essa fotinha um pouco mais ampliada, né? Que traz vários elementos aqui que estão presentes nas coberturas. A gente vai falar sobre vários deles ao longo dessa aula, mas eu acho que essa é uma foto assim que tem o melhor resumo de todos, assim, eu acho que traz a maior parte possível desses elementos. E eu acho que é importante a gente passar por eles aqui. Então, o que a gente tem? Aqui no meu elemento 1, eu tenho o meu processo de platibanda, que vem sendo muito utilizado nas construções atuais, né? Então, a gente tem justamente esse processo aqui que vai permitir esconder o meu telhado, vamos dizer assim. Eu tenho o cobre muro, que vai estar em cima dessa platibanda, tá bom? Eu tenho a empena, que vai estar ligado a esse fechamento do meu telhado, que é o meu telhado de águas ali, um telhado um pouco mais tradicional, que fica aparente. Aí eu tenho os meus rufos, que são responsáveis justamente por fazer essas conexões, tá bom? Dos meus elementos do meu telhado. Eu tenho aqui, ó, um sistema de clarabóia, então justamente um sistema de abertura no meu telhado, onde eu tenho uma esquadria dentro do meu telhado para poder permitir a entrada de iluminação, né? Eu posso ter aqui a comieira, que é esse processo de ligação entre as águas, né, o ponto mais alto assim do telhado, eu posso dizer. Eu tenho o rincão, aonde eu tenho esse mesmo processo, mas agora fazendo essa ligação de águas diferentes, né? Aqui eu tenho o rincão, perdão, a minha cumieira vai ser a parte de cima desse processo de interligação, enquanto o meu rincão vai estar na diagonal ali, fazendo essa ligação entre dois pontos diferentes. Eu tenho a minha ventilação de esgoto, que vai estar relacionado
com os meus processos lá de sistemas hidrossanitários, né? Eu tenho o meu espigão, tenho a minha caçanica, tenho a minha água mestra, eu posso ter chamado ali que é a minha parte maior de águas, né? Que é como eu falo, meu telhado é de 2, 3, 4, 5 águas, são ali o número de caimentos que eu tenho, né? E a minha água mestra são esses caimentos principais. Eu tenho a tabeira, que é esse processo aqui. Eu tenho a minha quebra, quando eu tenho essa mudança aqui, né? De angulação no meu processo, a quebra é justamente onde eu tenho a mudança em si. Eu tenho o meu beiral, que vai estar aqui justamente na beira do meu telhado, como diz o nome, e eu tenho o meu ático, que é essa parte aqui da diferença entre o meu forro e o meu telhado. Alguns lugares usam esse ático para poder fazer armazenamento, para, enfim, poder fazer várias coisas diferentes, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume de usar esse ático com uma forma funcional. Ele se tem assim de uma forma mais tranquila, assim, mais orgânica. Só que ele também não é tão grande no Brasil porque a gente não tem inclinações muito altas, né? Ele acaba tendo uma funcionalidade em lugares mais frios, onde as inclinações são maiores do telhado. Então, falando em inclinação, a gente entra aqui justamente nas inclinações dos tipos de telha que a gente mais usa nesses telhados tradicionais, né? Então, a gente tem a telha francesa, que vai ter uma inclinação mínima aqui recomendada de 36%. A telha colonial ou paulista, né, que é em torno de 30%, a telha romana 30%, portuguesa 30%. A telha de fibrocimento vai ser 10%, a metálica 15%. E aí a gente tem as telhas termoacústicas, que podem ter inclinação ali em torno de 5 a 10% também. E aqui a gente tem uma outra tabela com de outra fonte bibliográfica, né, que traz justamente esses conceitos desses valores por outros números, né, por outras pessoas. Então, vejam que a gente tem uma variação relativamente grande, né? Algumas pessoas falam de 20 a 25, outros já falam de 30. A questão aqui das outras telhas é de 30 a 45. Isso é um pouco difícil de definir. A gente vai na média, a gente vai de acordo com a indicação do fabricante, depende muito da situação e depende da inclinação que a tua casa vai permitir. É claro que em uma indicação de uma telha de em torno de 30, 25%, tu não vai colocar lá uma inclinação de 10%, né? Porque tu vai ter um problema de estanqueidade. Mas, pensando aqui em prova, dificilmente eles vão pedir para vocês esse valor exato. O que eles podem pedir são como são esses tipos de telhas, identificar esses tipos de telha, qual é melhor para ser usado, ou então passar na parte de quantitativo lá de orçamento, essas peças por metro quadrado. Eu acho que vai mais para esse caminho, geralmente, quando a gente está falando dessas provas de concurso, tá certo? Aqui a gente tem os elementos do telhado em si. E aí aqui eu gostaria de pedir uma atenção para esse slide e para o próximo slide, principalmente, porque isso eu já vi cair bastante nas provas. Justamente os elementos estruturais do telhado, identificar, falar a função deles, isso confunde pra caramba, porque são vários elementos. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa tirar da aula de hoje. Então, a minha estrutura principal vai ser a minha estrutura que vai estar apoiada diretamente na estrutura da edificação. E a minha estrutura secundária do telhado vai ser os componentes que vão estar apoiados na minha estrutura principal. Então, eu tenho a minha tesoura, que é justamente a minha estrutura principal. E eu tenho a trama, que tem ali a estrutura secundária integrada pelas terças, caibros e ripas, né? Então, é justamente a minha estrutura secundária nesse caso, tá certo? Aqui eu vou colocar uma atenção bem grande para vocês se recordarem. Isso também cai pra caramba, tá certo?
Então, o que que acontece? Ai, Renata, é difícil de decorar, é muito nome, é meio complicado. Eu sei, mas precisa, tá bom? Porque eu já vi cair, e inclusive é uma coisa que confunde mesmo, não é uma coisa tão fácil de definir, né? Alguns a gente decora mais fácil, outros nem tanto. Então, é importante a gente ter isso bem definido na cabeça. Então, o que que a gente tem aqui, ó, nesses processos, né? A gente vai ter a minha telha, né? Minha telha aqui, ela vai estar apoiada em um elemento. Que elemento que a minha telha vai estar apoiada, né? Justamente na minha ripa. Então, a minha telha está apoiada na minha ripa. Geralmente, o que está mais em contato com a minha telha é o que está mais perto da minha estrutura secundária, né? Quanto mais longe da minha telha e mais perto da minha estrutura da habitação, é o que está na minha estrutura principal. Então, eu tenho aqui a minha ripa, e a minha ripa vai estar apoiado no quê? A minha ripa vai estar apoiado no meu caibro, que está aqui, ó, que é o meu número 8 aqui nesse caso, nesse desenho, tá? Esse daqui é um outro desenho que está com essas legendas aqui, mas eu vou seguindo esse outro para poder ir mostrando para vocês. Então, eu tenho o meu caibro, onde a minha ripa está apoiada. O meu caibro vai estar apoiado onde? O meu caibro vai estar apoiado aqui na minha terça. Então, percebam aqui que o meu caibro está apoiado na minha terça. A minha terça vai estar apoiado no quê? Vai estar apoiado justamente aqui, ó, na minha empena, que vai estar apoiado onde? No meu pendural, tá certo? Que vai estar apoiado também na minha diagonal, né? Essa minha empena vai estar ligado nesses dois pontos. E aí todos eles vão estar ligados nessa linha de baixo aqui, que eu posso chamar também de pendural, enfim, vai depender da situação. E essa linha, obviamente, vai estar ligada no meu apoio da minha estrutura. Então, são muitos elementos. Isso é um fato. Mas uma dica é tentar abrir e olhar isso com frequência. Aqui não tem muito o que fazer, a não ser basicamente decorar, não tem muito para onde fugir. Mas é um assunto que cai bastante e é algo meio decorado. Então, assim, vejam desenhos que vocês consigam entender bem os processos, seja esses aqui que eu coloquei para vocês, ou seja outros que vocês possam encontrar, mas tentem entender essa relação, não decorem apenas os nomes. O que está apoiado em quem? O que esse elemento faz? Onde que ele está sustentando? Isso é importante, porque as questões elas vêm nesse tipo de pergunta. Tal elemento fica apoiado em tal e tal elemento, o elemento X é apoiado nele e ele se apoia no elemento Y. Que elemento é esse? Então, tu precisa conseguir entender essas relações e fazer esse mapeamento mental na tua cabeça para tu conseguir ir bem, né, nesses tipos de questões e não perder elas, ok? Um outro conteúdo que vai ser muito importante aqui é os tipos de treliça. E aí eu trago aqui novamente uma atenção muito grande para esse e para o próximo slide, dessa vez nos dois slides, tá bom? Já vi isso cair algumas vezes. E os tipos de treliça que mais caem são esses dois aqui, ó. Treliça de Pratt e treliça de Howe. Justamente porque eles são o contrário, né? Então, a treliça de Howe, para vocês gravarem, ela tem o W aqui, ó, do nome, no lado do meio, ó. Enquanto a treliça de Pratt vai ter o M. Então, isso dá uma ajudada aí a decorar qual tipo é qual, ok? Então, a gente tem essas duas treliças e por que que elas caem bastante? Porque elas são opostas. Basicamente é isso, né? A minha treliça de Howe, eu vou ter tração, perdão, eu vou ter compressão aqui nas minhas diagonais. Deixa eu pegar uma outra cor, que não seja verde nem vermelho. Então, eu vou ter tração aqui, ó, nas minhas diagonais. Compressão, perdão, nas minhas diagonais. Enquanto na minha treliça de Pratt, eu vou ter compressão aqui nos meus montantes.
Então, eu tenho uma situação oposta, né, entre elas. E aí, esses esforços são cobrados. Onde que está tendo cada tipo de esforço? Isso daqui eu já vi cair várias vezes. Então, é o mesmo processo. Atenção. Isso aqui vocês precisam saber. Qual tipo de treliça é qual e aonde está tendo o meu esforço de compressão e tração, tá certo? Precisa estar com isso muito bem desenhado aqui, um pouco mais explodido, né? Onde a gente tem justamente a compressão aqui na diagonal. Opa, vai ficar da mesma cor. A gente tem justamente aqui a compressão na diagonal e aqui eu tenho a compressão nos meus montantes, tá certo? É fundamental ter isso na ponta da língua, porque é cobrado, cai bastante. Então precisa estar com isso muito bem definido. Renata, são os únicos tipos de treliça que tem? Obviamente que não. A gente tem várias outras, tá bom? Aqui mesmo, ó, apareceu algumas outras, né? Essa daqui de Fink composta, a de Warren e Warren modificada. A gente tem aqui, né? A de Warren em si, a Bowstring, a de Fink que apareceu, a belga. Tem vários tipos de treliça, até porque é uma questão de composição ali, de angulação e tudo mais. Mas não necessariamente essas outras caem, tá bom? Elas não são tão famosas quanto aquelas outras duas, e eu acho que elas caem bastante justamente por elas serem opostas, e aí a gente consegue fazer essa análise comparativa. Para confundir mesmo, infelizmente. É mais nesse esquema, assim, nesse sentido. Pensando na questão, né, das coberturas, a gente tem bastante as coberturas de estruturas de madeira. Temos também as de estruturas metálicas, que a gente, inclusive, já citou na aula lá de metálicas. Mas as estruturas de madeira, a gente tem, dentro da norma de estruturas de madeira, a gente tem um capítulo basicamente para a parte de coberturas em si, bem específico, com algumas características, e é importante ter isso em mente, né? Nesse caso aqui, o que, que ela traz para a gente? Que a sobrecarga vertical mínima tem que ser aqui de 0,25 kN por metro quadrado, né? Para se considerar o processo construtivo, né, uma força de 1 kN tem que ser previsto na posição mais desfavorável de elementos construtivos com vão superior de 70 centímetros. Alguns aspectos geométricos que são importantes, que estão previstos na norma. As tesouras têm que apresentar desvios máximos dos seus planos teóricos de 1 dividido por 300. Então, se esse limite ser ultrapassado, eu tenho que considerar outras formas, porque essa estrutura vai ficar deformada, né? Então, eu tenho que fazer essa avaliação. E eu tenho os diferentes tipos de ligações. Que, como eu falei para vocês lá na parte de estruturas, a madeira permite vários tipos de ligações, né? Ela é um material altamente flexível nesse aspecto. Então, a gente pode ter ligações por pinos metálicos, que vão possuir um comportamento regido por um misto de flexão do pino ou embutimento do pino da madeira, isso vai depender. Ligações por anéis metálicos e chapas com dentes estampados. Ligações por sambladuras ou entalhes, que é aquelas cujo esforço é transmitido diretamente do elemento de madeira ao outro por compressão. Então, a palavra chave aqui nesse caso é a compressão, né? E as ligações coladas. Então, aqui a gente tem algumas fotinhas para poder exemplificar isso. Aqui a gente tem os pinos, que podem ser dos mais diferentes tipos, né? Então, a gente pode ter com rosqueamento, sem rosqueamento, e aí é importante pegar os pinos que sejam adequados para madeira, tá? Que não sejam pinos genéricos, né, nesse contexto. Aqui a gente tem a junção justamente pelos entalhes, né? Que vão fazer com que esses entalhes se encaixam e aí prendem uma madeira na outra, né? Porque o entalhe está preso na madeira e aí ele vai prender no outro entalhe que está preso na outra madeira. Então, vai funcionar ali como uma espécie de fecho, né? Enfim, para poder prender. Aqui a gente tem
os outros que vão estar relacionados aqui com os entalhes construtivos, e aí a gente geralmente precisa que o entalhe seja feito na diagonal. Isso é extremamente importante, tá? Geralmente a gente tem um entalhezinho assim, e aí, opa, esse desenho ficou bem ruim. Vamos lá. Então, geralmente a gente tem um entalhe que cresce assim, né? E aí vem uma outra aqui junto, que vai justamente encaixar, aqui e vir para poder fazer essa força aqui de compressão. Por que que esse entalhe geralmente é na diagonal? Ele não é feito assim, né? Tipo, eu tenho aqui, aí tenho aqui e fica só colocado em cima. Por que que geralmente eu faço isso na diagonal? Para poder garantir que eu não tenha um deslocamento aqui, né? Porque eu não tenho justamente uma questão de deslocamento. Eu acho que é importante pensar que a força por si só não vai garantir que essa peça não deslize. Então, isso impede justamente esse processo de deslizamento de uma madeira em outra, porque eu não tenho colo, eu não tenho nada, é única e exclusivamente o entalhe. E dá muito certo, tá? Então, isso é possível de ser feito. E a gente tem a questão da ligação colante, né? Em que eu tenho as diferentes lâminas, eu coloco um adesivo e essas lâminas vão sendo colocadas uma nas outras. Inclusive, a gente tem os tipos de madeira laminadas que são possíveis formas gigantescas, justamente por esse processo de colagem, né? Em que elas são colocadas uma em cima da outra, às vezes de forma uniforme, às vezes de forma variada, para poder aumentar ali o processo de resistência e tudo mais, mas ainda assim é feito por esse processo de colagem. Temos também a questão da análise simplificada, que é extremamente importante para a questão do dimensionamento das estruturas de madeira. Então, o que acontece, né? A análise simplificada coloca que não tem uma existência de ângulo reentrante do contorno do desenho das estruturas. Os eixos dos apoios vão concorrer ao nó teórico correspondente do apoio e a altura tem que ser superior a 0,15 vezes o vão e a 10 vezes a altura da seção transversal dos seus banços. Então, essas aqui são análises simplificadas para eu fazer na minha estrutura. É ideal eu usar ela? Não, obviamente não. Mas existe essa brecha, né, na NBR, que é possível fazer esses ajustes quando eu tenho uma casa muito pequena, e aí, obviamente, eu não vou fazer todo um dimensionamento muito elaborado, né, muito grande. E a gente tem a verificação do estado limite de serviço. Aqui eu tenho uma outra atenção. Essa aula é cheia de atenções. Então, aqui eu tenho uma outra atenção, tá certo? Isso daqui cai bastante também nas questões, tá bom? Então, essa questão da contraflecha na estrutura, eu não posso ter valor maior do que L dividido por 300, né? Que vai ser justamente a distância dividido por 300. E não é permitida, um não aqui bem grande, a montagem de estruturas de madeiras com teor de umidade acima de 25%. Por quê? Porque acima de 25% a madeira não está no seu estado de umidade ótimo ainda. Ela vai perder umidade, ela vai retrair e, consequentemente, ela vai diminuir as dimensões. E se ela diminuir as dimensões, isso vai fazer com que toda a estrutura se mexa, né? Com que toda estrutura tenha alterações. Então, é fundamental a gente pensar nessa madeira tendo o tratamento adequado, tá certo? Preciso fazer toda a expulsão de água possível nesse processo e depois disso fazer o tratamento térmico para manter essa madeira e depois disso poder usar ela nos elementos estruturais, ok? Então, finalizando aqui, fazendo uma revisão do conteúdo que a gente viu nessa aula de hoje, a gente tem a definição, né, das questões
de cobertura, né, ela vai ser uma vedação superior, com função de proteção e de conforto. A gente tem vários elementos do telhado, né? Ali eu mostrei para vocês mais ou menos uns 15 elementos diferentes, sendo divididos ali em estruturas principais e secundárias. Então, como eu falei para vocês, é fundamental vocês olharem e lembrarem de todos eles e entender as correlações de força. O que estão se apoiando neles e eles estão apoiados no quê? Tá certo? Ligações das estruturas, então entender aqui qual que é o método de conexão entre os elementos. É importante que os elementos da construção garantam todo o sistema de estanqueidade e de desempenho que estão previstos, inclusive que estão previstos nas normas, né? Tanto na norma de estruturas de edificações quanto na norma de desempenho. E as tesouras, né, vão ter os tipos de treliça ali que podem ser muitos, diversos, mas sempre importante lembrar das duas principais, né, que é a Prate e a OUI. Então, essas duas caem bastante, precisa ter elas claramente, qual que é cada uma, aonde acontece a compressão e aonde acontece a tração, tá certo? Isso não pode se perder. E a gente tem o estado limite de serviço, né, que tem as diretrizes para as montagens do material, mas que é importantíssimo a gente lembrar que a minha flambagem ali não pode ser maior do que L dividido por 300 e que a minha umidade do meu elemento estrutural não pode ser maior do que 25% de umidade. Então é isso na aula de hoje.